nosso grande assunto, né, é a integração, né? E nós já começamos a tratar disso semana passada e hoje a gente vai continuar tratando desse assunto, né? Um assunto que foi visto em cálculo 1, né? Mas não foi assim tão aprofundado, né? E aqui é a disciplina que a gente vai aprofundar o assunto. Bom, então o assunto hoje é a integral definida. Na aula passada a gente trabalhou de integral indefinida, né? Vamos ver o que acontece. Então, aqui a gente tem a fotinho do nosso amiguinho, o Riemann, né? Que é vamos dizer assim, escreveu de forma formal. O que é escrever de forma formal? Matematizou de forma formal. Não é isso que a gente está vendo aqui nesse GIF, né? Então, a integração, que hoje a formalização moderna da integral foi dada pelo Riemann. Claro que a integral é uma ideia que vem lá de Arquimedes, né? Arquimedes foi o primeiro a intuir a ideia, né? Mas no século XVI, né, com o trabalho do Newton, independente do trabalho do Leibniz, então a integral surge com mais força, né? E foi o Leibniz, o alemão, que deu essa notação, né? Que a gente conhece até hoje. E aí depois outro matemático alemão, que foi o Riemann, né? Então apresentou a formalização teórica, né? Que a gente tem hoje, a famosa integral de Riemann. Bom, boa noite, professor. Boa noite. Eu entrei agora, só uma dúvida. O senhor vai postar no portal a nota final dos questionários e da prova? Não, o portal é só a nota do grau. Para mim, ver se eu vou precisar fazer aquela C lá. Não, acho que não, né? Porque é pouquinha gente que vai precisar fazer o grau C. O grau C é só no final do final do semestre. Não, desculpa, não o grau C, o reforço do grau A ali que o senhor falou que tem um salva-vida ali para quem não atingiu o 7. Que eu não consegui me achar direitinho ali. O pessoal mandou, mas eu só achei dos questionários, mas não achei a nota final. E da prova eu não achei também. Aqui que eu estou enxergando, tu tá com 7,6. Não precisa fazer mais nada. Não, essa aqui eu tô vendo errado. Lei de marca. Lei de baixa. Isso. Obrigado. 8,4, tá? Bom. Então tá. Então, a integral como antiderivação, né? A gente já estava estudando semana passada. E aqui, então, nós temos um exemplo de uma integral que é uma antiderivação e que é a integral indefinida, né? Já vou dizer por que é a definida. Quando a gente souber o que é a definida, a indefinida vai vir claramente. Aqui nós temos uma integral indefinida, né? E é uma antiderivação, toda integral é uma antiderivação. Então, como é que a gente resolve essa integral? Bom, eu tenho uma soma ali, eu tenho uma multiplicação, então eu vou escrever a integral da soma como a soma das integrais, né? O 4 e o 2, eles são constantes, então eles saem para fora da integral, porque é constante sai para fora da integral. Bom, então, segundo a tabela de integração, né, nós vamos tratar de quem? Nós vamos usar a regra U na P, né? U na P du. Então, se vocês olharem lá na tabela que eu postei, a U na P du é U na P mais 1 sobre P mais 1, né? Mais C. O nosso U é o x na quarta, né? Então vai ficar x na quarta, vai ficar x na 5 sobre 5. O meu U vai ser x, né? O meu P vai ser 3. Então, se o meu U é o x e o P é o 3, vai ficar x na 3, vai ficar x na 4 sobre 4. E o E, como é que eu faço a integral do E? Então, eu vou lá na tabela de integração e vou encontrar isso aqui, que a integral de E na U du é E na U mais C. Né? Então, o meu U aqui é o x, né? Então, a integral de E na x vai ficar E na x. Muito bom.
Né? Por enquanto, essa historinha do U aqui não tem problema. Semana que vem, esse U vai complicar um pouquinho. Então, tá feitas as continhas. Então, x na 4 sobre 4, x na quinta sobre 5, x na 4 sobre 4, e integral de e na x, né? E aí, por fim, o que nós temos? 4 quintos de x na quinta. Aqui eu simplifiquei e fiquei com meio x na quarta mais x e na x, né? Então, uma integral simples. E, professor, vou atrapalhar de novo. Vale? Na integral ali na fórmula aumenta 1, então no x, como era x na 4, fica x na 5, seria isso? Sim. Ó, quando tu tem 1 na p, né? Então vai ficar... Vou mostrar na tabela. Vou colocar a tabela de integração aqui. Deixa eu ver. Onde é que tá a internet? Não. Compartilhar a tela, que eu acho que é aqui. Tá. Então, eu postei para vocês no Moodle. Postei para vocês no Moodle a tabela de integração. Então, aqui na tabela de integração, aqui, essa aqui é a tabela que a gente usa no grau. Se você olhar na tabela do grau B, o que eu tenho? A gente tem. E também semana passada eu mostrei da onde sai essa expressão, né? Basicamente, semana passada eu mostrei tudo isso aqui, né? Eu mostrei, falei, a gente fez algumas integrais. E então, para resolver ali, nós estamos usando o quê? Estamos usando esta aqui, né? E estamos usando qual? Nós estamos usando ainda mais a na x, né? Então, nós estamos usando essa aqui ainda, né? Aí na u. Então, estamos usando a 6, estamos usando a 3. Então, essas aqui são as regras de integração que a gente está usando. Dessa forma, né, é o que a gente tem aqui. Então, era x na 4, era u na p, né? Integral de u na p, du. Então, ficou u na p mais 1 sobre p mais 1, né? Contrário da derivada, né? Essa derivada a gente multiplicava por p, aqui a gente vai ter que dividir. E se a gente subtrair, a gente aqui soma, né? Então, essa é a diferença. Bom, muito obrigado. Nada. Agora, quando a gente tem a integral de cosseno menos seno. Então, antes de olhar na tabela, o que a gente sabe? A gente tem uma subtração. Se eu tenho uma subtração, né, eu tenho a integral da diferença e a diferença das integrais. Né? Então, eu vou lá na tabela e vou consultar o que eu posso fazer. Então, eu vim aqui na tabela. A3 não, A4 não, A5 não, A6 não. Ó, A7. A7 é a integral do cosseno. A integral do cosseno é seno. Ó, A8. A8, integral do seno é igual a menos cosseno. Então, eu consultei na tabela, encontrei aqui na 7, encontrei a 8. Então, agora que eu vi a 7 e a 8, eu sei que a integral do cosseno é seno e a integral do seno é menos cosseno. Eu vou voltar lá e vou resolver. Então, o que acontece? A integral do cosseno, né? A integral do cosseno é seno conforme visto na tabela. A integral do seno, conforme visto na tabela, é menos cosseno, certo? Agora, menos vezes menos dá quanto? Dá mais. Então, por isso que ficou mais cosseno, certo? Eu coloquei entre parênteses, se coloca entre parênteses, quando a gente tem um processo e esse processo resulta em um valor negativo. Então, esse valor negativo a gente coloca entre parênteses para destacar nesse passo, né, esse sinal negativo, que daí no passo seguinte a gente vai, então, resolver esse problema do sinal negativo, como aconteceu aqui. Daqui para cá, eu resolvi o problema do sinal negativo. Né? Bom, e está resolvido. Tá. Agora aqui,
Retomando aquilo que a gente viu na semana passada. Essa integral aqui. Essa integral aqui é um problema de distribuição, né? Ou seja, eu tenho que distribuir aquela raiz de x. Além disso, essa integral aqui, ela trabalha com um problema de propriedade de potências, né? Que é um conceito, né? A potenciação é um conceito que vocês têm que carregar com vocês durante, né, toda a vida, né? Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Primeira coisa, né? Se eu tenho o x no denominador, né? O que acontece? Por que eu posso vir daqui para cá? Ora, se eu tenho x mais 1 sobre x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre x ao quadrado vezes x mais 1. É a mesma coisa. Tá? Agora, se eu tenho raiz de x vezes isso aqui, então é a mesma coisa que eu ter 1 sobre x ao quadrado vezes x mais 1. Né? Então, como eu tenho um monte de vezes aqui, o que acontece? Raiz de x vezes 1 sobre x ao quadrado vai ficar raiz de x sobre x ao quadrado. Ah, por que não apareceu tudo isso aqui? Não apareceu tudo isso aqui porque intui-se, né? Eu intuí que todo esse processo aqui é natural. Né? Ou seja, vocês já sabem fazer isso aqui de forma natural. Não tem muito mistério em reescrever linha 1 para linha 2, ou seja, aí se parte do pressuposto que isso aí esse tipo de algebrismo o aluno sabe. Bom, agora, das propriedades da potência, o que eu sei? A raiz de x é x não meio, né? Mas que a gente sabe que x ao quadrado é x ao quadrado. Como eu tenho uma divisão, né? Uma divisão, o que eu faço com as potências, os expoentes? Eu subtraio. Então, eu tenho uma divisão de potência de mesma base, então eu vou subtrair os expoentes. Então, 1 meio menos 2. Então, x elevado a 1 meio menos 2 fica x na menos 3 meios. Tá? Bom, isso aí é conteúdo lá do cálculo 0, né? Na verdade, isso é ensino fundamental. Bom, então, até agora eu não integrei nada, eu só reescrevi a integral. Então, essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, nada mais é do que isso aqui. Certo? Então, tá aí. Bom. Então, agora o que acontece? O que aconteceu? Eu vou distribuir essa expressão aqui, esse x na menos 3 meios, no x. Eu vou pegar este x na menos 3 meios e multiplicar com o 1. Então, o que acontece quando eu faço x na menos 3 meios vezes x? Ora, se eu tenho uma multiplicação, eu tenho o quê? Eu tenho uma soma de expoentes, né? Menos 3 meios mais 1. Menos 3 meios mais 1 vai ficar quanto? X na menos 1 meio, né? Tá ali. Agora, eu vou ter x na menos 3 meios vezes 1. Ora, isso aqui vai ficar x na menos 3 meios. Que está aqui. Então, nós não resolvemos a integral. A gente só fez essa manipulação algébrica, né, com as propriedades da potência. Bom, agora sim nós vamos partir para a resolução da integral. Para resolver essa integral, nós vamos ir lá na tabela de integração e ver o seguinte. Bom, o que a gente pode consultar nessa tabela? Bom, a gente vai ver que, bom, aqui para baixo a gente tem uma série de... nós temos uma série de propriedades, arcos e
cosseno, isso aqui não faz sentido nenhum para o problema que nós temos agora. Né? A gente vai olhando mais para cima, não vai fazendo sentido nenhum. Né? A única coisa que faz sentido é a nossa boa e velha U na P. Então, U na P é quem faz sentido. Dessa maneira, né? Ou seja, X na P. Dessa maneira, dessa maneira, o que nós temos? Então, vai ficar x na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. X na menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Né? A única coisa que fez sentido foi essa regra aqui, né? P mais 1 sobre P mais 1. Ok. Então, tá. Então, agora faz a conta. Menos 1 meio mais 1 é mais 1 meio, né? Menos 3 meios mais 1 é menos 1 meio. Né? E aí, o que a gente faz com isso aqui? Acabou? Bom, em tese acabou, né? Mas temos que resolver isso, temos que simplificar isso, né? Escrever de uma forma mais interessante. A forma mais interessante de reescrever isso aqui é isso aqui. Ah, mas como se sai daqui para chegar aqui? Ora, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma raiz. Ou melhor, se eu tenho x na 1 meio, então se eu tenho x na 1 meio, eu tenho raiz. Aqui eu tenho menos 1 meio, então eu tenho x na menos 1 meio. Então isso aqui é uma raiz que está embaixo no denominador. Né? Então onde é que saiu o sinal? De onde saiu o 2? Ora, se eu tenho x que divide 1 meio, né? Se eu tenho x que divide 1 meio, então isso aqui é 2x, né? Ou seja, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Esse sinal negativo. Ora, sinal negativo, esse sinal negativo aqui. Certo? Então não tem. Ou seja, esse caminho também é um caminho que se entende que é natural já, né? Ou seja, todo mundo já está familiarizado com esse caminho. Ô, professor, ali em cima é x na menos 1 meio mais 1? Ou isso na aqui é parte menos. de cima aqui? Aqui? É que aqui Isso, é menos 1. É o menos 1 meio. É que ele fica em. Ele ficou paralelo à É que ele fica aqui, linha ó. ali da... Ele fica muito. Aqui, ó. Eu tenho que dar mais um espaço para aparecer bem. Agora sim. Tá? A mesma coisa acontece com 3 meios. Tem que dar mais um espacinho. Aí aparece bem. Certo? Então, o mesmo vale aqui, que também ficou. Ó, menos 3 meios. Menos 1 meio. Certo? Bom. Então, mistério, gente. Integral é uma coisa que eu digo para vocês, assim como derivar, a única maneira que a gente tem para resolver integrais é botando a mão na massa. Olhando para os videozinhos e correndo atrás do gabarito do questionário, não vai adiantar, porque eu tenho um dado estatístico bem trágico para você. Semestre passado, o questionário do grau B, a média foi baixíssima. E tinha gente que estava lá em cima e foi para grau C. Então, põe a mão na massa. Bom, agora, semana passada ainda a gente resolveu alguns problemas, né? Olhando para a integral como uma antiderivação. Então, é o seguinte. Então, se eu tenho um reservatório, né? Esse problema do reservatório. Onde eu tenho uma água, um reservatório de água para uma determinada indústria, né? Ele tem uma taxa, né? Esse reservatório fornece água a uma taxa de 4 galões por minuto. Tá? E essa taxa aqui, ele usa uma palavrinha que para nós é mágica. Taxa constante. A palavra taxa constante é o que todo mundo quer na vida. Né? Taxa constante.
Mas não existe, né? Ninguém pega o carro e anda com a mesma velocidade sempre. Primeiro que vai matar alguém na hora que tem sinaleira, tem... Enfim. Vai ter alguém trancando o caminho. Então, aqui ele tem uma taxa constante de 4 galões por minuto. Ô, professor, desculpa interromper de novo. Já que o senhor falou em constante sobre uma questão da prova, estava escrito na pergunta que variava o x e y, e depois dizia que o x era constante, e até eu me atrapalhei ali e botei um cálculo diferente, porque eu achei que variava os dois. Tu me manda... É isso que me atrapalha na interpretação às vezes. Ah, sim, sim. Se tu quiser que eu comente a questão, a questão tu me manda ela, que depois eu comento ela para ti. Não precisa ser sobre a questão, só sobre o constante, assim mesmo. Porque daí, na pergunta, falava que os dois variavam e depois dizia que o x era constante. O que que eu... Como é que eu vou explicar para o senhor? O que que eu analiso, assim, o final ali, que seria que o x seria constante, não a pergunta que os dois variavam? Eu não sei dizer, eu não sei dizer o que acontece, porque eu não sei qual a questão que tu tá falando. Então, nesse sentido, eu precisaria saber qual a questão que tu me mandasse. Olha, é a minha questão 5. Aí eu vou lá e te digo depois, tua questão 5 é isso, isso, isso. Assim eu não sei te dizer, tá? Mas bom, desculpa não, tranquilo. Nesse caso aqui, quando eu estou falando que é constante, eu estou me referindo à derivada, né? Ou seja, estou me referindo à derivada constante. É isso. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma taxa. Essa taxa ela é galão por minuto. Né? Ou seja, eu tenho um volume por tempo. Ou seja, essa medida de galão, eu não sei quanto é essa medida. Né? Então, eu tenho uma medida de volume por tempo. Então, esse meu R, que é uma taxa, ele é o volume dividido no tempo. E a gente vai interpretar esse meu R como derivada do volume em relação ao... Ou seja, o R é uma taxa, volume por tempo. Ou seja, derivada do volume no tempo. Então, a pergunta que o problema faz, né? Então, tem uma pergunta, um objetivo. Quanta água o reservatório fornecerá durante esse período? Qual período? Das 8h30 às 9h. Então, são meia hora. Qual é a unidade de tempo da taxa? A unidade de tempo da taxa é minutos. Então, o tempo em questão é 30 minutos. Então, o que eu sei? Que a minha derivada, ou seja, a minha taxa dV/dt é igual a 4. Então, o que acontece? A gente viu na semana passada, né? Isso aqui é uma retomada da semana passada. Semana passada a gente viu o seguinte, que se eu tenho, né? Se eu tenho o R, eu tenho R e eu tenho V. O V é a taxa. Né? O R é o volume. Então, o que a gente viu na semana passada? Se eu vou de V para R derivando, ou seja, o R é a derivada do V, então como eu faço para vir de R para V? Porque ele quer saber quanta água. Quanta água ele quer saber? O volume. A resposta é volume. Tá? Então, a resposta é volume. Então, se eu vou de V para R derivando, de R para V, eu vou vir integrando. Tá? Então, qual é a relação que eu vou ter? Qual é a relação que eu vou ter? Né? A relação que eu vou ter aqui é o seguinte, o meu volume, né? Meu volume vai ser a integral do R. Né? Meu R é 4. Então, se o R é a derivada do volume,
o volume vai ser a integral do R. Então, quanto é que é a integral de 4dt? É 4t mais c. A gente viu isso também semana passada. Tá. Então, quanto é o 4? Quanto é o c agora? Vamos descobrir o que isso nos reserva. Bom, resolvido o problema? Não. Está no meio do caminho. Então, nós estamos no nosso problema, chegamos aqui, que o V é igual a 4t mais c. Então, tá, ele diz o seguinte, que no início, às 8h30, né, eu chamei de início, às 8h30, meu tempo é 0. Passado meia hora, vai ser 9 horas. O meu tempo vai ser 30 minutos. Então, decorreu 30 minutos. Porque minha unidade aqui é minutos. Então, quanta água o reservatório fornece nesse período? É a pergunta do problema. Vamos ver o seguinte. O volume no tempo 30 menos o volume no tempo 0. É isso que ele está dizendo aqui. Volume no tempo 30 menos o volume no tempo 0. Então, qual é o volume no tempo 30? O volume no tempo 30 vai ser 4 vezes 3, né? Ou seja, no tempo 30, T igual a 30, menos o volume no tempo 0. Então, T igual a 0. Aí o C. O C é uma constante de integração. Nós não conhecemos a constante de integração. Então, ela vai continuar ali. O que vai acontecer com a constante de integração? O que vai acontecer com a constante de integração? Ela vai cortar, porque aqui eu tenho mais C e aqui vai ficar menos C. Então, mais C com menos C corta. Ficou 4 vezes. Chegamos a 120 galões. Ai, professor, mas isso aqui eu podia ter feito uma regra de 3. Olha só, aqui é meia hora e aqui ele está fazendo 4 galões por minuto vezes 30 minutos, né? E se simplifica minuto com minuto e faz a multiplicação. 4 vezes 30 dá 120 galão. E aí? É a mesma coisa. Ah, mas não precisava ter resolvido a integral? Não, eu só fiz da maneira mais difícil. Por quê? Porque eu queria trabalhar o assunto de integração. Também para mostrar que tudo isso que nós fizemos foi possível. E por que eu digo que tudo... Por que eu falei que isso aqui é música aos ouvidos? Porque se as taxas são constantes, tudo é regra de 3, gente. Ah, a taxa é constante. Ah, beleza, uma regra de 3. Mas o mundo não é feito de taxas constantes. É só a gente pegar o carro da gente, a gente já não anda em velocidade constante. A única coisa que é constante no carro, se eu entrar no carro e ficar 1 hora parado no carro, é constante de velocidade 0 e não matei ninguém, não fui multado, não nada. Caminhar já é algo que não leva uma taxa constante. Tá? Então, se uma taxa constante, geralmente é o mundo ideal. Certo? Então, quando nós não temos... o senhor complicou um pouquinho mais, porque quando não for constante, tem que seguir o passo a passo. Tem que fazer o passo a passo da integração, exatamente. Tá? Vai acontecer agora na sequência desse problema. Esse problema aqui ele vai crescendo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, agora tem o seguinte. Isso aqui é a taxa. Como a taxa cresceu entre 9 horas e 10 horas, a taxa ela cresceu de forma linear. Ou seja, eu não tenho taxa constante. A minha taxa agora ela é uma reta. Ela cresceu nessa hora, entre 9 e 10, ela cresceu de forma linear. Ela é uma reta. A pergunta é, como nós vamos tratar disso agora? Primeiramente, se eu tenho uma reta, eu vou ter que descobrir qual é a equação dessa reta. Então, a gente tem que saber descobrir a equação de uma reta. Aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho R. Aqui o R. Eu tenho tempo e eu tenho R. Então tá.
Então, como é que a gente descobre uma equação de uma reta? Bom, a equação de uma reta, gente, vocês viram isso lá em cálculo zero, revisaram isso em cálculo zero. Né? Quem fez geometria analítica também revisou isso lá viu isso lá em geometria analítica. A equação de uma reta é dada por R igual a T mais B, onde o A é a declividade e o B é a intersecção com o eixo vertical. Então, a pergunta é, quanto valem A e B? O B é 4, porque é a intersecção com o eixo vertical. Se o T for 0, o R vai ser 4. Ou seja, se o T for 0, o R vai ser 4. Ok. Agora, quanto é que vale o A? Bom, o A é a declividade, né? O A é a declividade. Então, é a variação de R pela variação de T. Ou seja, o que é a variação de R? Bom, o R começou nesse intervalo de 1 hora. Eu tenho aqui 60 minutos. Nesses 60 minutos, quanto T subiu? Ora, o T começou em 4 e terminou em 10. Então, nesses 60 minutos, a variação do R foi 6. Então, 10 menos 4 ficou 6, né? Ou seja, em 60 minutos ele subiu 6 unidades. Então, é isso que o A está representando. Bom, então agora nós temos que o A é 1/10 e o B é 4. Portanto, a minha equação de reta é 1/10 mais 4. Ok. Descobrimos a equação da reta. Tá, mas não resolvemos o problema. Porque o problema é quanto de água foi fornecido nessa hora. Então, nessa hora, se passou, tem 1 hora. Nessa hora aqui, quanto de água foi fornecido? E nessa hora aqui, a minha taxa cresceu segundo essa regra aqui. Ela não é mais constante. Ela cresceu de forma linear. Então, sendo R a taxa, né? Então o R é dV dt. Então, portanto, agora, como nós fizemos no exercício anterior, né? Nós vimos antes como o R era 4, agora o R é quanto? 1/10 de T mais 4. Então, no lugar do R, eu vou colocar 1/10 de T mais 4. E aí? Eu tenho que resolver essa integral. Como é que a gente vai resolver essa integral? Bom, já fizemos coisas piores aqui. Então, integral, bom, 1/10 sai para fora da integral, né? Integral de t ao quadrado sobre 2. E o 4, né? Integral de 4 é 4. Então, aqui eu já assumi assim, bom, já todo mundo está familiarizado que a integral de uma soma é a soma das integrais. Todo mundo já se familiarizou que se eu tenho uma constante, essa constante sai para fora da integral. Né? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho t ao quadrado sobre 20, né? Eu tenho 1 vezes t ao quadrado é t ao quadrado, e 10 vezes 2 dão 20. Então eu tenho a minha expressão. Tá? V. E aí nós temos o seguinte, às 9 horas o meu tempo é 0. Às 10 horas o meu tempo é 60. Ou seja, o meu tempo é 60 minutos, né? Porque a minha taxa é dada em galão por minuto. Então tá. Então, quanto de água foi fornecido? É o V de 60 menos o V de 0. Então, portanto, no lugar do 60, no lugar do T, eu vou colocar o 60. No lugar do 0, no lugar do T, eu vou colocar o 0. Né? Então, aqui, eu coloquei o 60 no lugar do T. E aqui eu coloquei o 0 no lugar do T. Certo? E aí? Fazendo as continhas, chegamos a 420. Ou seja, eu peguei a calculadora, né? Vou lá fazer 60 ao quadrado. Né? Só pegar a calculadora. Então, se eu pego um aplicativo de calculadora para fazer as contas assim com vocês.
Então, eu faço 60 ao quadrado, dividido por 20, né? Mais 4 vezes 60, 420. Aí o C, o que aconteceu com o C? Bom, aqui é zero. Aqui é zero. Aqui eu tenho mais C e aqui eu tenho menos C. Mais C menos C deu zero. Bom, agora, o que acontece? Nesse minuto que falta, eu sugiro o seguinte. Vocês, usando o conhecimento de geometria que vocês conhecem, calculem essa área aqui. Então, nesse momento, vocês vão, depois, agora, nesse intervalo, vocês vão usar o conhecimento de geometria de vocês e vão calcular essa área. Quanto é que vale essa área? Qual é o número que está aqui para calcular essa área? E depois de calcular essa área, calculem essa área. E a gente vê o que acontece. Né? Usem a geometria. Né? Isso aqui é um trapézio. Se é um trapézio, qual é a fórmula para calcular a área de um trapézio? Tá? Bom, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa primeira live. Nós retornamos, então,